Uma boa noite, querida comunidade. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. E que bom que é estarmos aqui novamente, reunidos cada um aí na sua casa, mas reunidos para juntos buscarmos a Deus, ouvirmos da sua palavra. Isso é um privilégio que Ele mesmo concede a cada um de nós. E eu quero te saudar nessa noite com uma palavra bíblica lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, e que diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quero repetir mais uma vez. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa palavra é uma palavra muito forte, porque ela fala sobre gratidão. E gratidão é uma palavra que até certo tempo atrás estava até em moda, porque a gente via essa palavra estampada em camisas, a gente via pessoas falando de gratidão em vídeos do YouTube, em pregações e mensagens. A gente também via por aí noticiando que gratidão tinha até benefícios para a nossa saúde. Enfim, foi uma palavra que ficou meio famosa aí uns tempos atrás. Mas por mais que essa palavra ela seja famosa e conhecida nossa, na prática, muitas vezes ela acaba ficando de lado. Porque muitas vezes nós gostamos de olhar para o lado negativo das coisas. Nós muitas vezes somos tentados a olhar para aquilo que não está dando certo. E aí nós esquecemos de olhar para as bênçãos de Deus e para tudo aquilo que Ele faz de bom em nossa vida. Eu trouxe até aqui um copo de água. Eu não trouxe o copo de água para beber d'água, talvez depois eu beba, tá? Mas eu trouxe aqui com uma outra ideia. É que muitas pessoas, ao olharem esse copo d'água, muitas vão dizer que ele está meio vazio. E agora outras pessoas, quando olharem esse copo d'água, vão dizer que ele está meio cheio. Enquanto algumas têm um olhar mais negativo em relação à água que está aqui dentro, poxa, tem pouca água, está meio vazio. Outras pessoas não, vão ter um olhar mais positivo. Não, mas está quase cheio esse copo aqui. E assim também é a gratidão na nossa vida. Ela faz a gente olhar para as coisas, para as circunstâncias, com um olhar positivo. E a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela nos motiva e ela nos convida para sermos gratos. Sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês. É um convite para mim e para ti. Que a gente possa cada dia aprender a ser grato pela nossa família, pelo nosso emprego, pela nossa comunidade, até pelos problemas. Que a gente seja grato, porque Deus está conosco em todas essas situações, em cada um desses momentos. Amém? Quero te convidar para ter uma palavra de oração. Aí onde você está, feche teus olhos, baixe tua cabeça. Vamos falar com o nosso Senhor. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado pela vida que Tu nos dá e obrigado, Senhor, por este dia que Tu nos concedeu, por essa semana que se passou. Obrigado porque no início dessa semana, no domingo, a gente pode estar reunido em família, a gente pode estar em nossas casas para ouvir da Tua palavra, Senhor. Isso é um grande privilégio que Tu nos dá, é uma bênção que Tu nos concede. E assim como nós ouvimos já no início desse culto, que Tu, Senhor, possa nos ensinar, possa nos capacitar a olharmos para as coisas à nossa volta, para olharmos para as Tuas bênçãos, Senhor, com gratidão. Ensina o nosso coração a ser grato em toda e qualquer situação. E assim também nós colocamos esse momento em Tua presença, nos colocamos, Senhor, em Tuas mãos e Te pedimos, vem estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero repassar aqui uns avisos bem rapidinho para vocês. O primeiro deles vocês já conhecem, eu quero só relembrar, que é em relação às nossas ofertas. Nós somos gratos a todos aqueles que têm se disposto a ofertar também nesse tempo de pandemia. E deixamos aqui também as informações para aqueles que querem também fazer isso, fazer suas ofertas. A gente sempre lembra que todo aquele que for ofertar, faça isso com um coração alegre, com um coração agradecido, com aquilo que tem
para oferecer. E que Deus assim possa abençoar também as dádivas e aos doadores. Um segundo aviso é em relação ao nosso estudo bíblico. Essa semana a gente vai para o nosso quarto estudo bíblico online, se eu não me engano é o quarto. Se não for, depois alguém me corrige. E, gente, tem sido um momento muito especial, né? Mesmo que a gente está, né, distante, mas é muito legal, né? Porque nessa forma de estudo bíblico a gente pode participar, pode interagir, pode dialogar ali por meio do chat do YouTube. E tem sido um momento muito especial, muito enriquecedor para quem está participando. Então, aqueles que já estão participando, fica o convite para continuarem participando, continuarem firmes com a gente aí. E para aqueles que ainda não participaram, né, fica o convite e a motivação, porque, gente, é muito legal mesmo. Então, esperamos todos vocês, quarta-feira, às 8 da noite, para o nosso estudo bíblico, né, com dicas para você não ser um cristão dinossauro. E ainda um último aviso, na verdade não é bem um aviso, é mais assim um registro aqui que eu deixo. Né? Vocês têm acompanhado os cultos e vocês perceberam, né, que nem todos os cultos, né, a gente consegue fazer com toda a qualidade possível. Né? Tem alguns cultos que a imagem fica falhando, outros cultos que o áudio acaba falhando. Né? Mas por que eu trago isso aqui, né, para vocês nesse momento? Porque apesar que existam as falhas, apesar que existam ali os problemas técnicos, eu tenho que deixar registrado aqui que tudo que está sendo feito tem sido feito com muito empenho, tem sido feito com muito amor. Tem pessoas que têm se voluntariado para estarem, né, por trás das câmeras fazendo esse trabalho, e esse pessoal tem se dedicado muito mesmo para fazer com que tudo isso aconteça. Para vocês terem uma ideia, esses dias aqui, um pessoal chegou aqui na meio com umas 3 horas da tarde e saiu daqui umas 11h30 da noite para ajustar a câmera, ajustar áudio, e não foi só um dia, foram vários dias. Eu quero deixar aqui registrado, então, a nossa gratidão também a essas pessoas e pedir que vocês coloquem também esse ministério por trás das câmeras em oração para que Deus continue abençoando e fortalecendo a todos os envolvidos. E como eu falei no início, que a gente possa olhar para isso com gratidão. Por mais que tenha ali uma falhinha no meio, né, uma coisinha que não ficou talvez tão perfeitinha, mas que a gente possa olhar para isso com gratidão. Porque Deus tem colocado pessoas e tem dado os meios para que a gente possa continuar levando a palavra para cada um de vocês. Beleza, pessoal? Então esses seriam os avisos. E eu quero agora também passar para o momento da pregação da palavra, que é um momento muito especial que nós temos no nosso culto. E não parece, mas nós já estamos no último domingo do mês. Esse mês passou muito rápido, pelo menos para mim. E juntamente com o último domingo, a gente tem a última pregação da nossa série temática, que teve como tema esse mês, Recomeçar. E eu não sei como foi para você ouvir a respeito desse tema, mas para mim, particularmente, ouvir sobre recomeços foi e sempre, de novo, é algo extremamente necessário, porque essa é a realidade que muitas vezes nós enfrentamos em nossa vida. O William, ele apontou para isso, apontou para recomeços como uma realidade que a gente precisa passar. Eu também tentei apontar nessa direção. E, enfim, cada tema de cada domingo tentou, né, ir nessa direção, de que nós, muitas vezes, precisamos de recomeço. E que o recomeço verdadeiro, quem faz em nossa vida não somos nós, não são as pessoas à nossa volta, não são as circunstâncias, mas o verdadeiro recomeço quem faz e quem permite, quem possibilita que isso aconteça é o próprio Deus. E isso é um presente, é uma dádiva que Ele dá a cada um de nós. Como nós vimos ao longo desse mês, Ele faz isso nos quebrando, Ele faz isso nos perdoando e também Ele nos concede a alegria em meio aos recomeços. E hoje, para encerrar esse tema, para fechar essa série temática, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre os recomeços constantes. E por que falar sobre recomeços constantes? Justamente porque constantemente Deus ele precisa recomeçar.
em nossa vida. Nós não nascemos prontos, nós não estamos prontos. Nós somos como aquele vaso que o oleiro precisa quebrar para poder refazer ele de volta. E assim somos nós nas mãos de Deus. Muitas vezes Deus precisa quebrar a nossa vida, nos quebrar, para que Ele possa fazer algo novo de nós, da nossa vida. E enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, isso vai acontecer várias vezes. Talvez para alguns mais, para outros menos, mas isso vai acontecer. E é legal ver, é impressionante ver como a palavra de Deus mostra que Deus ele faz isso e ele possibilita isso de várias maneiras. Deus ele age por meio de grandes coisas, mas ele também age por meio de pequenas coisas. Ele age através de grandes recomeços, mas ele também usa pequenos recomeços para agir em nossa vida. E no final das contas, o que é mais importante em meio a tudo isso é que ele permite que a gente recomece constantemente. Deus não deixa a porta fechada para nós, mas ele permite que a gente constantemente recomece. E nesse sentido eu quero te convidar para ler um texto muito especial, um texto do Novo Testamento, lá de 1 João, capítulo 1, versículos 5 até o capítulo 2, versículo 6. Vou repetir mais uma vez e esperar até que você ache na tua Bíblia aí. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 6. Esse é o nosso texto de hoje. Eu quero ler ele com vocês nesse momento. E lá diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, até aqui o nosso texto de hoje. Quero trazer alguns pequenos detalhes dessa carta aqui. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo João e a gente não sabe muito bem em que ano que ele escreveu ou para qual comunidade específica ele escreveu. O que a gente sabe é que ele se preocupou nessa carta de explicar alguns temas básicos da fé cristã e principalmente ajudar esses cristãos aqui a ficarem firmes diante de movimentos, diante de heresias que estavam entrando dentro da comunidade. Esse era o objetivo principal dessa carta aqui. E esse texto que nós acabamos de ler, de certa forma, algumas coisas que ele diz, a gente já viu também ao longo desse mês. Ele fala sobre pecado, fala sobre confissão, fala sobre perdão e, de maneira geral, fala da nossa vida com Deus. E todas essas coisas, elas têm a ver com recomeços constantes que precisamos ter na nossa vida de fé com Deus. E a partir desse texto, eu quero trazer aqui 3 pontos, 3 coisas sobre
o que significa recomeçar constantemente. O que esse texto aqui tem para falar para a gente sobre recomeços? E, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente aprende com esse texto, ele nos mostra que recomeçar constantemente significa andar na luz. E logo no início do texto, ele vai explicar a razão disso, o que isso significa. Ali no versículo 5 ele vai dizer: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então a primeira coisa que o autor faz nesse texto é reconhecer quem Deus é. E ele reconhece que Deus é luz. Mas o que será que o João quer dizer com isso, de que Deus é luz? Quando João diz que Deus é luz, ele não está falando que Deus é uma estrelinha que está brilhando lá no céu, ou que ele é, enfim, uma bola de fogo. Não, não é nada disso. Mas ele está se referindo ao caráter santo e perfeito de Deus. Deus é luz porque ele é santo, ele é perfeito. Deus é luz porque nele não existe erro, não existe mal, não existe pecado nenhum. Dizer que Deus é luz significa falar da sua glória e da sua santidade. E o texto também afirma que nele não há treva nenhuma. E trevas aqui se referem ao mal, significa aquilo que é errado. As trevas são o contrário, são o oposto do que Deus é. Por isso, trevas aqui traz a ideia de uma realidade longe da presença de Deus. Esse Deus que está na luz, que é luz, esse Deus, ele também nos convida para caminharmos com ele nessa luz. Isso é o que Colossenses, capítulo 1, versículo 13, afirma, quando diz: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então ele nos tirou do império das trevas. Quando Deus nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho, ele mostra que é nesse momento que ele está querendo ter um recomeço conosco. É nesse momento que ele está recomeçando com a nossa vida. É quando ele nos convida para andarmos em sua luz. Esse é um recomeço que Deus faz conosco. E esse recomeço, o recomeço que é o convite para andar na luz, esse recomeço traz consequências para a nossa vida. E isso o texto vai nos apontar essas consequências. Ali o versículo 7 vai dizer: mantemos comunhão uns com os outros. Essa é a primeira consequência. Mantemos comunhão uns com os outros. No versículo 6, o João ele escreve que andar nas trevas impede a comunhão com Deus. Agora, andar na luz nos leva à comunhão com Deus e uns com os outros. Isso é fantástico, isso que esse texto coloca aqui. Tempos atrás, quando a gente falou e abordou um pouquinho do livro de Gênesis aqui nos cultos, a gente viu que o pecado é justamente aquilo que nos separa, que causa rupturas nos nossos relacionamentos, tanto com Deus quanto com o nosso próximo. E aí a gente viu também que Jesus veio para restaurar essas rupturas. E é para essa restauração que o João ele aponta aqui. Então a primeira consequência de andar na luz é que nós temos comunhão uns com os outros e com Deus. E não para por aí. O versículo 7 vai trazer uma segunda consequência de andar na luz. Ele diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é a segunda consequência. Deus fez mais do que nos perdoar. Deus faz muito mais do que nos perdoar. Ele nos purifica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele apaga a mancha do pecado da nossa vida. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Aquilo que Cristo fez na cruz, ele fez de uma vez por todas. A obra foi completa. E por isso, quando andamos na luz, temos a promessa de que Deus ele nos limpa de todo e qualquer pecado, por causa daquilo que Cristo fez por nós. Dessa forma, andar na luz tem essas duas consequências. Mantemos comunhão uns com os outros e somos purificados de nossos pecados. E essas coisas
não são apenas pequenos recomeços na nossa vida. Na verdade, é o grande recomeço que Deus faz em nós. E é a partir desse grande recomeço, então, que Ele vai trabalhando e recomeçando aquelas outras áreas que nós precisamos de um novo início. Então, esse aqui é o grande recomeço de Deus. E é isso que Ele nos oferece. Mas, o texto, em um segundo momento aqui, nesse ponto, ele também nos alerta, e nós devemos prestar atenção, que ele deixa claro que a condição para receber a purificação e desfrutar da comunhão é andar na luz. E isso é muito importante, o andar na luz. O versículo 6 afirma: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui João nos chama para sermos coerentes com nossas palavras e com nossas ações. Se eu digo que eu ando com Jesus, a minha vida deve refletir isso. Deve refletir uma vida com Jesus. Agora, se eu digo que eu ando com Deus, mas eu vou me afundando no pecado, vou me afastando cada vez mais desse Senhor, então calma aí, alguma coisa está errada. Eu estou sendo incoerente. E a palavra, ela deixa claro que a pessoa que faz isso, ela é mentirosa. Porque ela tenta enganar a Deus, tenta enganar os outros à sua volta e tenta enganar a si mesma, fazendo isso. Tendo uma vida dupla, dizendo que segue a Deus, mas fazendo o contrário daquilo que Ele quer. Esse foi o exemplo do Davi, que a gente viu alguns dias atrás. Davi, ele tentou fazer isso. Ele tentou apresentar uma religiosidade externa para as pessoas que estavam à sua volta, mas ele havia adulterado com a Batseba. Ele havia cometido um pecado. Mas ele queria aparentar para os outros que estava tudo bem, que estava tudo certo, quando na verdade não estava. Mas, tanto a história do Davi, como a Bíblia e a nossa vida de maneira geral, tudo isso mostra que, por mais que a gente tente apresentar uma religiosidade diante dos outros, por mais que a gente tente ocultar nosso pecado diante de Deus, por mais que a gente faça essas tentativas, não tem como esconder quem nós somos diante de Deus, porque Ele nos conhece por inteiro. Ele conhece o nosso coração e Ele sabe os intentos, os desejos e aquilo que se passa dentro de nós. Por isso, diante desse texto aqui, se você muitas vezes tem apresentado uma falsa religiosidade, se você diz que crê em Deus, que crê em Jesus, mas se a sua vida não reflete isso, esse recomeço de Deus é para ti também. Ele quer te oportunizar um recomeço para você caminhar na luz e não andar mais nas trevas. Esse recomeço é para cada um de nós. E por isso a primeira dica que esse texto aqui ele deixa para nós, de como recomeçar constantemente, a dica que ele deixa é andar na luz. Só andando na luz, só andando com Deus, nós vamos ter a chance de um recomeço. Então, a primeira dica que ele deixa para a gente. A segunda dica, a segunda coisa que esse texto nos mostra, é que recomeçar constantemente significa saber-se pecador, significa confessar os pecados e se arrepender. Então, em primeiro lugar, João ele reconhece quem Deus é, que Ele é luz. E agora, em segundo lugar, João ele mostra quem nós somos. E isso aqui que o João mostra, a gente já mencionou em algumas outras pregações, e é algo que aparece aqui novamente porque faz parte da nossa realidade, faz parte da nossa natureza. Esse texto ele apresenta a nossa realidade. Ele mostra o fato de que nós somos pecadores. E como a gente já falou várias vezes, o pecado é aquilo que nos separa de Deus, é aquilo que nos traz destruição, é aquilo que condena a nossa alma ao inferno. O versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E lá em Romanos 3:23 vai dizer que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos esses textos e toda a Bíblia mostra e aponta para o fato de que nós somos pecadores.
Não tem como escapar dessa realidade. Essa é a verdade. Não adianta querer fugir. A Bíblia deixa bem claro isso. Mas Deus ele não quis que esse fosse o nosso fim. E por isso ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus como a forma clara, completa e direta para dizer para nós que ele quer recomeçar conosco. Em Jesus nós temos perdão dos pecados, nele nós temos nova vida, e a partir do momento que ele entra em nossa vida, nós já fazemos parte da salvação que Deus preparou para nós. Isso é algo maravilhoso. Mas ao mesmo tempo que nós já somos salvos, ao mesmo tempo que nós já recebemos o perdão, ao mesmo tempo que o preço da nossa culpa já foi pago, ainda assim nós continuamos enfrentando a realidade do pecado. E por isso sempre de novo nós vamos tropeçar, vamos cair, vamos pecar. E Deus quer ser aquele que está ao nosso lado para nos levantar e nos dar a chance de um novo recomeço. E é por isso então que o versículo 9 afirma: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí o capítulo 2, versículos 1 e 2 vão dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Deus nos dá a chance de sempre de novo recomeçar. E isso é algo maravilhoso. Também é importante destacar aqui que o ter a possibilidade de recomeçar não é desculpa para eu ficar caindo toda hora em pecado. Não é bandeira branca para eu sair por aí pecando. Se eu lido com a graça de Deus dessa forma, né, pecar porque Deus vai me perdoar, se eu lido com a graça de Deus dessa forma, eu torno a graça de Deus algo barato. A graça de Deus não é algo barato, custou muito caro para ele, custou a vida do seu próprio filho. E por isso o chamado de Deus para nós é para que não andemos mais em trevas e sim na luz. Por isso, recomeçar constantemente significa saber-se pecador, confessar os pecados e se arrepender. Essa é a segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto. E ainda uma terceira coisa que eu queria deixar aqui com vocês é que recomeços constantes têm a ver com guardar a sua palavra. E isso o texto vai nos dizer, ali no versículo 3. Guardar a palavra de Deus está relacionado com andar na sua luz. É fazer a sua vontade, é andar em obediência a Ele. O texto mais no final ele deixa isso bem claro, ali no versículo 3, ele vai dizer: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E aí o versículo 5 ainda: aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, guardar a palavra de Deus e fazer sua vontade é a prova real de que verdadeiramente nós estamos nele, de que fazemos parte da salvação que ele comprou através de Jesus para nós. A fé autêntica ela vai se expressar nessa obediência, no andar na luz. E a obediência aqui, ela não deve ser entendida apenas como uma observância a determinadas regras religiosas. Ele não está falando apenas de cumprir regrinhas aqui. Ele não está falando de uma forma legalista de religião. Mas obediência é guardar seus mandamentos por amor, por gratidão àquilo que Ele fez por mim e por você. Nós não obedecemos os mandamentos para que Deus nos ame, mas Deus ele derrama o seu amor em nós por meio do Evangelho, para que, crendo nele, a gente cumpra os seus mandamentos. Então, nesse processo todo, a gente não faz nada. É Deus quem faz tudo. É Ele que derrama o seu amor e em gratidão a Ele, como resposta ao seu amor. Então, Ele nos chama a sermos obedientes, a andarmos na luz. Nós obedecemos a Deus não porque com isso
nós vamos estar beneficiando Ele de alguma forma. Não, Deus ele não espera nada de nós. Ele não quer nada em troca. Os maiores beneficiados nisso tudo somos nós mesmos. Isso, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, já vai deixar bem claro para nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que guarda os meus mandamentos, será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Isso é algo muito profundo que o texto bíblico coloca para nós aqui. Por isso, se cremos em Cristo, permaneceremos obedientes a Ele, e assim demonstraremos que conhecemos Ele verdadeiramente. Não há como dizer que eu amo a Cristo se eu não obedeço a Ele. A obediência, o conhecimento de Cristo vai me levar à obediência. Por mais que eu peque e caia, se eu busco guardar os seus mandamentos, se eu busco guardar a sua palavra, Ele vai agir em meu favor para me ajudar a ser fiel, para me ajudar a recomeçar e a retomar o caminho que Ele tem preparado para mim. Por isso que guardar a sua palavra também tem a ver com recomeços. E como eu falei, em meio a tudo isso, tudo Ele já fez. A única coisa que Ele requer de nós é a obediência. Então, com esse texto de João aqui, a gente aprende que recomeços constantes, eles acontecem quando eu ando nas luzes e deixo de andar nas trevas, quando eu confesso meus pecados a Deus e me arrependo deles, e quando eu guardo a sua palavra em meu coração, ou seja, quando eu ando em obediência. Essas são as dicas que o João nos dá para que a gente constantemente recomece a nossa vida de fé com Deus. E eu não sei em que áreas da tua vida você precisa recomeçar. Eu não sei que recomeços você precisa fazer. Mas esse texto aqui e todas as pregações que a gente fez ao longo desse mês são um convite para você refletir a respeito disso. E muito mais do que apenas refletir, é um convite para ti agir. Recomeços, eles fazem parte, eles são importantes, e é o próprio Deus que está ao nosso lado para nos ajudar a recomeçar. Em que áreas você precisa recomeçar? Pense sobre isso, coloque essa situação diante de Deus e peça a ajuda dele para que um recomeço na tua vida seja possível. Eu quero concluir também essa mensagem deixando um último texto bíblico. Um texto muito especial, lá de Josué capítulo 1, versículo 9. Esse texto ele se encontra no contexto em que Moisés tinha morrido e o povo de Israel ele estava prestes a entrar na terra prometida. E Josué tinha agora assumido a liderança desse povo. Eles teriam ali um novo começo, numa nova terra, com uma situação diferente. E para que esse novo começo, esse recomeço fosse possível, o Josué, ele ia passar por muitas provações, ele ia enfrentar muita dificuldade, e por isso que em meio a tudo isso, ele precisava confiar no agir de Deus. Deus então fala assim para ele: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que essa motivação aqui que Deus dá para Josué, diante do seu novo começo, que essa motivação, ela sirva para cada um de nós também. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Diante dos recomeços que você precisa passar pela tua vida. Seja forte e corajoso. Saiba que Deus está contigo, que Ele está pronto para te ajudar, que Ele está ao teu lado para te auxiliar. E Ele faz isso por amor, porque Ele te ama. Assim que Deus ele nos abençoe nos nossos recomeços, que Ele nos ajude a andarmos na sua luz, que Ele nos ajude a reconhecer nossos pecados e a confessarmos Ele, e que Ele nos ajude a guardar sua palavra em nosso coração. Assim que Deus abençoe cada um de nós. Quero te convidar nesse momento para termos uma palavra de oração. Obrigado, Senhor Deus, Pai amado, por esse mês que se passou.
Obrigado pela temática que a gente pôde estudar aqui nos cultos, Senhor, sobre recomeçar. E ao longo de cada domingo a gente viu a importância que é recomeçar. Recomeçar contigo, recomeçar com pessoas, recomeçar quando a gente cai diante de algum pecado. E obrigado, Senhor, porque Tu nos possibilita e nos dá a oportunidade de recomeços. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer em nossa vida onde nós precisamos recomeçar. Vem, Senhor, quebrantar o nosso coração ali onde precisa ser quebrantado. Vem moldar o nosso coração ali onde ele precisa ser moldado, Senhor. E por isso toda a nossa vida a gente quer deixar em Tua presença, sabendo que Tu és Deus, que Tu és Senhor sobre nós. E a gente faz isso confiando em Teu amor, confiando em Tua graça e em Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra nos promete que nós temos um advogado fiel e justo para advogar em nosso favor. Obrigado que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel para nos guardar e nos purificar e nos perdoar de todos os pecados. E obrigado, Senhor, que tudo isso é o recomeço, os recomeços da vida constantes que Tu possibilita a cada um de nós. Assim que Tu possa nos fortalecer, possa nos abençoar, possa nos guardar em Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim, meus queridos, que bom que vocês nos acompanharam até aqui, que essa palavra fale ao teu coração e que Deus possa te moldar também através dela. Desejo a todos uma boa semana, fiquem na paz de Deus e até mais. Tchau. Eu te agradeço.